Oi, gente! Este é mais um episódio da terceira temporada do Pode Entender. Hoje nós vamos falar mais sobre as duas últimas mensagens que foi pregada no domingo passado. Nós estamos com o pastor Petrônio, nosso pastor, que vai nos ajudar a entender e a conversar e ler a palavra de Deus. E aí a gente vai bater um papo e trazer mais reflexões para vocês. Tudo bem, pastor? Tudo ótimo e vamos para a nossa conversa que hoje vai ser legal. Então vamos lá. Então, pastor, as mensagens de domingo começou a falar que peregrinar é viver, né? E foi dito que peregrinar é diferente de passear. O peregrino, ele sai da sua comodidade, ele tem que estar atento para isso. É isso? Essa ideia do peregrinar é diferente de passear, eu já falo isso tem um tempo, eu defendo isso, inclusive se você olhar no meu WhatsApp, lá o meu status é isso. É de passagem e não a passeio. Por causa que eu defendo muito essa ideia aí. Porque o peregrino, o forasteiro, né? E aí a gente pode pensar na figura do peregrino e do forasteiro de várias formas, né? Como um imigrante, como um refugiado e tudo mais. É diferente do turista, do que está a passeio. Eles podem estar no mesmo lugar, ocupando o mesmo lugar, mas com propósitos diferentes. O que está passeio, ele está a passeio. Então a cabeça dele está a cabeça de quem está passeando. Então vamos curtir, vamos passear, vamos gastar o que der para gastar. Depois a gente vê o horário de voltar. Sem preocupação. Não tem tanta preocupação, não tem tanto comprometimento, né? O peregrino, ele já está mais preocupado. O peregrino, e aí dá para pensar várias formas de peregrinação, como eu estava dizendo. O imigrante, o refugiado, o forasteiro. Mas todos esses por detrás têm preocupação. A preocupação de se estabelecer naquela terra estranha, nova. A preocupação de, puxa, eu vou ter que ficar aqui. Onde é que eu vou dormir? Né? Putz, eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui. Eu vou precisar arrumar um trabalho aqui. Né? Então ele vai ter que aprender a falar a linguagem, vai ter que se familiarizar com a cultura. Então o peregrino, ele começa a criar certas raízes naquele lugar. O cara que tá a passeio, não. Qualquer dia desses aí, eu tô indo embora. Então o cristão, embora ele passa por esse mundo, porque tudo aqui é passageiro, ele não está a passeio. Essa é a diferença. Ele precisa se comprometer. Ele precisa ter preocupações que são legitimamente preocupações cristãs. Ele não pode ser indiferente a algumas coisas, como o sacerdote que passa de largo na estrada de Jericó. Entende? Ele não pode ser como o levita que finge que não vê aquele homem necessitado jogado na estrada de Jericó, na parábola do bom samaritano. O peregrino, ele atravessa a estrada e se precisar parar para ajudar, ele precisa parar para ajudar. Porque isso faz parte do seu compromisso, da sua identidade, da sua nacionalidade, do lugar de onde você vem. É costume do lugar de onde você vem parar para ajudar o próximo. Deu para entender? Deu. Muito, muito interessante. E aí, vocês fizeram umas congruências aqui, duas que eu vi. Tanto você, nas suas mensagens, como o pastor Lindenberg. A gente falou um pouco semana passada sobre quero ir para o céu, né? E ele usou a frase, me tira daqui. E a segunda, você falou, Deus é nosso companheiro de viagem. E ele falou, se Deus não estiver ao lado, o peregrino não existe. Olha só como a gente precisa estar atento, a gente que está participando ali da mensagem, ouvindo vocês falarem, estar atento para essas conexões, para a gente saber que é uma afirmação que é o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa pensar, né, pastor? É porque também, assim,
não dá para fugir muito da mensagem que o texto, né, de fato, está nos ensinando. Não dá para fugir muito disso. É claro que em algum momento a gente vai acabar se encontrando, porque a gente está... Peregrinando junto. E outra, a gente está expondo o mesmo bloco de Sim. textos ali, né? E todos eles têm ali a sua harmonia interna, porque é justamente essa a divisão do cânon, é justamente por causa disso, né? É com base nessas harmonias, né, dos textos. Aqui vão ficar os livros poéticos, aqui estão os livros proféticos, aqui são os livros históricos. Então, essas separações, elas são propositais por causa disso e nos ajuda na hora de ler o texto e tudo mais. Então, acontece isso. Então, aí cabe o que você está falando. Essa atenção de domingo após domingo, e aqui semanalmente no programa, e aí nos pequenos grupos se encontrando, essa repetição, essa exaustão dessa mesma mensagem, que no final das contas fica firme, força, Deus está contigo. Se não for o Senhor, nós estamos perdidos. Peregrinar é viver, é continuar indo, não para não. Então, domingo após domingo, no final das contas, é isso que a gente está ouvindo. Semana após semana, a pessoa ouve essas mensagens e ela tem a sua bateria recarregada pela palavra de Deus, para botar o pé na estrada de novo e enfrentar as lutas que a vida nos Você falou apresenta. até que no Estrutura, no pequeno grupo, vocês falaram um pouco sobre essa questão de ânimo, de confiança. Fala um pouco aí do que vocês conversaram eu lá. sempre começo lá perguntando, assim, irmão, como é que vocês estão? Tudo bem? E aí um irmão respondeu assim, estamos indo. Aí eu falei, e aí, irmãos, o que vocês acharam dessa resposta? Aí o pessoal começou a tecer seus comentários. Achei que ele não tá tão bem e tal. Não, mas não tá errado ele dizer que ele tá indo, não. Que bom, pelo menos, que ele tá indo. O problema é quando a gente para. Ou quando a gente diz que não tá bem. Ele ainda teve a capacidade de dizer, não, tá difícil, mas nós estamos indo. Então, a vida do peregrino é isso aí. O peregrino não para. Porque, segundo a mensagem do pastor Lindbergh, a mensagem da noite, a fé nos anima, nos dá vida. Então, ela nos dá força. A fé é esse motor que faz a gente não parar. Então, as lutas, os desafios, os percalços da estrada, eles vão aparecer pra gente, mas que eles não apareçam para nos paralisar, entende? Que essas coisas nos desafiem, mas de modo que a gente não seja parado por elas. Por quê? Lembra lá do Salmo 121. Eleva os olhos para os montes e me pergunto, e agora, hein? Quem vai me ajudar? Quem poderá me defender, né? O episódio do Chapolin Colorado. Quem poderá nos defender? Por quê? Porque ele está olhando para os obstáculos do caminho, para os desafios da vida. A grande toada da coisa é que ele não parou na pergunta, e agora? O que eu vou fazer? Ele rapidamente sabe a resposta, tem a solução. Quem vai nos salvar? O Senhor, o Criador da montanha. Espera aí. Então, essa conclusão, essa resposta é uma resposta que brota da fé. Ela não é uma resposta racional. Assim, que eu estou dizendo no sentido do intelecto humano. Ele não fez a conta ali do diâmetro da montanha, da distância que ele estava, para dizer, bom, daqui acho que o Senhor está comigo. Não, ele não fez conta. Ele creu que Deus estava com ele. Essa é a grande diferença. O peregrino, ele caminha por fé. E a fé é a certeza de coisas que não se vê. Então a gente caminha não baseado no que se pode ver. Porque o que se vê nesse mundo afetado pela queda são coisas que nos fazem chorar. Coisas que nos fazem desesperar, desistir, desanimar. Então a fé é que deve ser essa força para o peregrino, para ele não desistir, para ele não jogar a toalha, para ele não parar, para ele responder, estamos indo. Não estou ainda
bem como eu gostaria, como eu estarei lá na glória, como eu estarei quando eu chegar no destino final da viagem. Ainda não tô lá, mas nós estamos indo para lá. E nesse mundo a gente terá muitas aflições. A palavra de Deus diz, Mas tem de bom mas ânimo. tem de bom ânimo, né? E ele falou um pouco sobre o Salmo 73, ele mencionou o Salmo 73, e é a mesma, acho que podemos trabalhar um pouquinho na mesma linha, né? Enquanto ele olhava para um lado, para o mundo, eu acho que o nosso olhar é que a gente tem que ser um olhar para Deus, do jeito que você está falando, É a né, régua que pastor? você está usando para medir as coisas, né? Esse Salmo 73, né, que é um salmo de Asaf, né, que ele fala lá, quando eu fiquei olhando para a prosperidade dos ímpios, eu falei, poxa, por que isso dá certo na vida deles? Muitos de nós fazemos essas perguntas, né? Muitos de nós, muitas pessoas nos procuram como irmãos, como pastor, de, poxa, parece que é só para mim que não dá certo, né? E onde é que tem a virada de chave? Na vida do salmista e no salmo. Ele diz, os meus pés eu tava quase indo, eu tava já caindo, até que entrei na presença do Senhor, no santuário de Deus. Ele mudou a perspectiva da vida, do mundo, das pessoas e dele mesmo. Mudou quando ele se encontrou com Deus. Quando ele teve uma revelação, por assim dizer, de quem Deus é. Qual é a vontade de Deus. Quais são os planos de Deus. E ele mesmo diz, então eu entendi que os ímpios têm um futuro caótico, horrível. Então, assim, a vida não é só agora. A vida não é só aqui na Terra. Então, às vezes aqui na Terra vai ter ímpio nadando no dinheiro. Mas isso não significa que na eternidade ele vai nadar no dinheiro. Talvez ele vai nadar no lago de enxofre. E que isso dá felicidade a ele, né? Quantas pessoas aí a gente vê que tem tanto e, na verdade, não. Um dia desses eu postei no meu Twitter, eu lembrei agora. Eu vou até colar aqui, vou ler. Na verdade, essa frase ela não é completamente minha, assim. Ela é inspirada. Aqui, ó. Ela é inspirada numa das falas de C.S. Lewis. Mas era eu que estava refletindo e geralmente eu faço isso para eu não perder a reflexão. Eu abro o Twitter e escrevo. O Twitter é quase meu bloco de notas. E eu escrevi assim: Deus nos parece exagerado porque nós é que temos um problema. Somos mesquinhos. Nossos anseios não são caprichosamente elevados. Na verdade, são miseravelmente inferiores. Pois queremos desfrutar de coisas que nos trazem alegria momentânea, enquanto Deus nos oferece a eternidade. Então, assim, a gente acha que Deus é exagerado nas coisas que ele faz. Porque Deus, uau! E não é que Deus é exagerado, ele é isso aí mesmo. O problema é a gente é que é mesquinho. A gente é que está esperando pouca coisa. Mesmo quando a gente acha que a gente está pensando alto demais, sonhando alto demais, ainda assim, isso fala da nossa miséria, da fragilidade limitada que a gente tem. Porque enquanto Deus está oferecendo a eternidade para a gente está fazendo conta e planos só para essa vida. A alegria fica aqui, né? A Exatamente. nossa alegria é focada naquele. Por isso que você olha para o ímpio que está rico e fala, caramba, né? Então, assim, poxa, eu tô aqui fazendo tudo certo e esse cara... Porque você tá olhando só para esse plano. Você tá pensando que a vida é só agora. O Salmo 125, no verso 2, diz: os que confiam no Senhor, são como o monte de Sião, não se abalam, permanecem para sempre. Assim como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Então, é esse para sempre que tem que fazer diferença na nossa jornada cristã. Saber que esses desafios momentâneos não são suficientes para nos paralisar. É aquilo que Paulo escreveu, acho que aos Romanos, que ele fala assim: nossa breve, leve e momentânea tribulação nem se compara com o peso da glória. Poxa, peraí. Paulo não tá gripado, tá? Ele não tá falando de gripe.
Paulo está preso, sendo açoitado, ele vai ser morto, degolado. Ele está vivendo nos dias de maior perseguição da igreja. Como assim leve, breve, momentânea tribulação, Paulo? Isso aí não é leve, não. Ele fala, comparado com a glória, isso aqui não é nada. A nossa mortalidade faz a gente ter uma fé pequenininha, né? Porque o enxergar a eternidade, eu vejo que é um exercício que a gente tem que estar fazendo o tempo todo. Senão a gente sempre está olhando para cá, para o que vai acabar. Nossa mortalidade nos traz para cá e para aquilo que a gente está vendo. Isso aí é maravilhoso, isso aí. Aí a gente reforça aquilo que nós falamos no estudo de quarta-feira, em Apocalipse capítulo 4, que é a ideia de que a forma de nós, quando nós vemos o céu, que é o que acontece com João no capítulo 4, muda, ou deveria mudar, a forma com que a gente enxerga a terra. Porque enquanto na terra a igreja está sendo perseguida, esmagada, por assim dizer, quando João é levado ao céu, ele vê um lugar de eterna adoração, de silêncio, inclusive, o texto diz que houve silêncio. Então, assim, parece que está tudo confuso, caótico, barulhento, mas está tudo bem. Deus está em paz, entendeu? Deus está em paz, irmão. Deus está em paz. É você que está atribulado. Você que está cheio de problema na cabeça. Deus está em paz. Deus é paz em si mesmo. Então, se a gente quiser acessar esse lugar, que foi o lugar que Asaf acessou no Salmo 73, que é a presença do Senhor. É esse lugar de intimidade com Deus, de relacionamento com Deus. De pensar assim, pô, como é que Deus está em paz no meio do caos? Não, porque ele é a própria paz. É o cara daquele salmo que a gente leu um dia desses, dizendo, eu quero paz, eu estou em paz, eu sou pela paz, ainda que eles queiram a guerra. Então, o exercício do peregrino, do cristão, que somos nós, nesse mundo, é sempre ter esse estilo de vida, esse ritmo, esse relógio que bate diferente, que gira diferente, entendeu? Você não precisa dizer sim para tudo, entendeu? Dá para dizer não para algumas coisas. Definir suas prioridades com base na agenda de Deus, não com base na sua agenda. A gente fala de prática, né? Você está falando isso, tá me lembrando prática. E é que nem a gente achar que a gente tem que fazer tudo na igreja. Eu vou cantar, eu vou ser a presença, não sei o quê. Quer dizer, o cristão pega aí o seu tempo e coloca em todas as atividades. E aí ele acaba perdendo essa paz, porque ele está achando que ele tem que trabalhar muito. Voltamos à questão do mérito, né? Então, assim, essa prática. E eu acho que nós temos que pensar nisso. Eu não tenho que fazer tudo dentro do reino de Deus. Deus me deu vários talentos, mas qual é a prioridade naquele contexto, naquele momento, né? Exatamente. Você pega... Sua fala me fez lembrar várias coisas. Eu vou tentar aqui pontuar e ser claro, assim, com tudo que eu pensei enquanto você falava. Justamente em termos práticos. Quando aquele paralítico tá lá no tanque, esperando as águas chacoalharem, porque dizia que descia um anjo lá, chacoalhava a água, e o primeiro a mergulhar era curado. Só que além dele tinha uma pancada de gente enferma esperando a mesma coisa, né? E aí Jesus chega para ele e fala, você quer ser... O que é que você quer? Jesus pergunta para ele, o que é que você quer? Ele fala, eu queria alguém que me levasse lá no pouso, porque quando me leva lá, o anjo passa e aí eu não consigo chegar lá. Assim, ele não quer ser curado, parece, né? Parece que ele quer o meio, a metodologia. Ele não quer o fim. Ele não quer ser curado. Ele quer aquele processo lá. Jesus tá querendo interromper o processo. O que você quer? Você quer cura? Eu tô aqui para isso. Não, eu quero que alguém me leve lá na água, que aí o anjo vai descendo na água, mas toda vez que eu tento, ninguém deixa eu passar. E ninguém vai deixar passar mesmo. Nesse mundo, ninguém deixa passar mesmo.
Porque todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer ser curado, Esther. Todo mundo quer viver bem. Ninguém acorda de manhã e fala assim, Deus, me dá um câncer no pâncreas hoje. Ninguém acorda e fala, pai, manda um raio hoje na cabeça, na minha cabeça. Ninguém pede isso. Você acorda e você pede o quê? Deus abençoe esse dia, abençoe a minha família. De saúde, hoje vai ser um dia bom. é. A pessoa que crê na pensamento positivo, por exemplo, ela fala, não, hoje vai ser bom. Eu vou conseguir. Todo mundo tá querendo. E aí, isso gera uma sociedade o quê? De alta performance, de disputa. Você não aceita o farol vermelho. Amarelou, você pisa mais fundo, não posso parar. Então, realmente, ninguém vai pegar você e colocar você lá no negócio. Primeiro sou eu, né? Primeiro Depois sou eu. Então, o que acontece na prática? A gente precisa parar para responder essa pergunta de Jesus. O que você quer? Jesus curou ele e tudo mais. Mas eu tô puxando essa reflexão porque tinha outros enfermos ali. E por que Jesus não curou os outros? Só curou aquele? Eu não tenho essa resposta. Uhum. Mas isso nos fala. Jesus é todo poderoso, tá? Ele não tem limite para poder. Ele poderia curar todo mundo ali no estalar de dedos. Mas por que ele não curou os outros? Porque ele não quis. E por que ele não quis? Porque dentro da agenda dele não estava proposto curar os outros. Só aquele. Então, me parece que Jesus também tem um certo tipo de prioridade na sua agenda. De fazer coisas que ele está predisposto a fazê-las. Os discípulos certa vez disseram para Jesus, Jesus, vamos para tal cidade porque tem um povo esperando você ir lá. Ele disse, não, nós vamos para outra tal cidade porque lá tem gente esperando eu pregar e é para isso que eu vim. Então, ele define suas prioridades. Qual que é um dos grandes problemas e dilemas das nossas igrejas hoje no século XXI? Essa falta de leitura de prioridade da missão da igreja para a nossa sociedade, que é uma sociedade acelerada, atarefadíssima e cansada. Você acha que a gente está precisando de igrejas frenéticas, cheias, com agenda segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado? E aí eu acho que gera dois tipos de cristão, de participando. Aquele que quer acelerar junto e aquele que você acabou de falar que paralisa. Exato. O que paralisa é o cara que fala, eu não consigo, não vou acompanhar. Aí ele tira o pé dele. E o outro, para garantir a salvação, para ser cada vez mais crente, ele vai. Só que assim, a gente tem vivido tempos muito sombrios em termos de saúde emocional, de baixa espiritualidade, por causa desse acúmulo de tarefas e de coisas. Então, uma igreja santa hoje, que faz a diferença, é uma igreja com uma agenda um pouco mais leve, mais flexível, mas que facilita, que abençoa. Que abençoar é facilitar. Uhum. Que facilita, que abençoa a vida das pessoas dessa forma. Eu sei que para alguns irmãos soa meio estranho isso, porque a gente foi treinado a achar que tem que ter muita coisa, senão o fogo da fé apaga. Tem que ter muita coisa, senão desvia. Tem que ocupar o tempo. A gente está com o tempo ocupadíssimo hoje. Está aqui na nossa mão. Um dos males do nosso século, que gera uma falsa sensação de ocupação. No final das contas, é uma ociosidade que gera depressão, crise de ansiedade. Então, eu tenho um dos meus referenciais, assim, é o Martin Luther King, né? Por várias razões, óbvio. E um dos textos dele, eu estava lendo essa semana, ele falou assim, a gente aprendeu a fazer míssil teleguiado, mas ainda tem um monte de homem desorientado. Soubemos fazer avião, mas ainda não aprendemos a amar. O que ele está querendo dizer com isso? A gente achou que a tecnologia ia facilitar nossa vida. Então a gente mandou embora 20 funcionários porque um computador ia dar conta. Só que o que está acontecendo hoje com a sociedade? A gente está mais nervoso. Não era para estar mais relaxado, já que está trabalhando menos, é a máquina que está trabalhando para a gente? Não. Está mais nervoso, está mais estressado, está mais ocupado, está mais doente.
E volta no começo que você falou, que me causou um pouco de estranheza, mas sim, nessa nossa conversa vai ficando mais claro. Aclarando. O peregrino, ele para fazer o bem. Entendeu? Não é que ele tem a agenda, que ele tem que ir lá para Jerusalém, que ele sai e fala, não estou olhando para ninguém. Exatamente, eu tenho meu compromisso com Deus. Não, compromisso com Deus também é amar o próximo. Não é só ir lá, mas é parar aqui também. Jesus disse isso de uma forma assim bem assustadora, né? Tive nu, não me deram roupa, tive com fome, não me deram pão, tive com sede, não me deram... Quando, Jesus? Imagina, Jesus. Se a gente tivesse visto o Senhor nessas condições, a gente... Quando foi que isso aconteceu? Quando os pequeninos vieram, pediram. Era eu. Então você já pensou no seu dia a dia? E nos perigos, né? Também a gente não pode também ficar preocupada com esses perigos do mundo, assim, muito. Eu estou pensando aqui em Jesus quando foi lá ressuscitar Lázaro, né? Que o discípulo foi Tomé, né? Que falou assim: não, a gente não pode ir, porque lá estão querendo matar você, nós vamos morrer também. Então a gente precisa também pensar, né, se vale a pena correr os riscos de você parar, de você ir lá e fazer o bem, fazer aquilo que você tem que fazer. Você precisa ter muita consciência do que é o que você tem que fazer, para você não se envolver em coisas que você não deveria estar envolvido. Ok. E é isso que está arrebentando com a saúde da gente. Você está querendo fazer coisa que Deus não pediu para você fazer. E o que Deus está mandando você fazer, não está sobrando tempo para fazer, porque você está fazendo um montão de coisa que não era para você estar fazendo. Entendeu? E a gente só sabe o que Deus quer, né, se a gente conhecer Ele, né? Voltamos na intimidade voltamos com no Ele. Relacionamento, na intimidade, na consulta ao Senhor. O peregrino por excelência, o pai dos peregrinos, que também é chamado de pai da fé, é Abraão. Deus diz, sai da casa dos seus pais e vem comigo que no caminho eu te explico. E aí, como é que Abraão ia saber o lugar que Deus queria mostrar para ele se Deus não deu um mapa para ele? Simples, ele ia ter que ficar parando toda hora e perguntando. Então, esse é o segredo. Não é a gente tentar sair tateando no escuro e tentar encontrar o lugar que Deus vai mostrar. Não, para e pergunta. Para e consulta. Deus é longânimo, Deus nos trata com terna misericórdia. A gente falou semana passada de Elias. Elias estava confuso, em crise, depressivo. Eu quero morrer. O que Deus falou para ele? Deus falou, deixa de frescura. Não, Deus deu pão e água para ele. Tá, filho, vai dormir, você não tá bem. Precisa aprender a ser um povo mais... Pra que correr? Pra que pressa? É tudo dentro dos planos de Deus. Quem pode acrescentar um côvado à sua própria vida? Diz, não precisa correr. Faz na passada de Deus. Nós não precisamos construir celeiros para colocar mais coisas lá dentro, porque amanhã você poderá não estar mais aqui. Né? Claro, a gente precisa nutrir um certo tipo de preocupação e tudo mais. Sim. A gente não está falando aqui da música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é isso, não. Claro, a gente faz, o homem faz os seus planos, mas a resposta final veio da boca de Deus. Então a gente precisa se preocupar com a igreja, para amanhã, com os filhos, netos, com a próxima geração, com os destinos da história, da humanidade. A gente se preocupa com isso. Mas tudo está debaixo do governo de Deus. Tudo depende da providência, do sustento, da direção do Senhor. Então, o que poderá o homem fazer se não for o Senhor? É isso aí. E debaixo dessa graça de Deus e do seu propósito, nós vamos encerrar mais um episódio do Pode Entender. Essa temporada é a terceira. Acompanhem as nossas redes sociais, assistam os nossos cultos e, se puderem, venham nos visitar. Tchau, gente. Muito obrigada, viu, pastor? Deixa só eu, por favor, aqui, lendo um texto bíblico e a gente fecha aqui. Falando de peregrinação, Jeremias capítulo 29, a partir do versículo 4, quando a profecia vem para o povo para dizer que eles vão ser levados para a Babilônia, né? Para se tornarem moradores em terra estrangeira.
Assim diz o Senhor dos Exércitos, versículo 4, Jeremias 29. O Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edifiquem casas, habitem nelas, plantem pomares, comam o seu fruto, tomem esposas, gerem filhos e filhas, tomem esposas para os seus filhos e dai as vossas filhas para os maridos, para que também tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não diminuais. Procurem a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na paz da cidade vocês terão paz, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Ok. Peregrinar é viver. Viu o que Deus diz? Eu é que estou mandando vocês indo para a Babilônia. Não é uma mera ocasionalidade da vida, não é uma fatalidade, um acidente de percurso. Não, eu estou mandando vocês para lá. E mandando vocês para lá, olha, eu quero que vocês casem, façam filho, plantem, construam. Faz a vida de vocês aí. Não vai, vocês não estão a passeio. Vai achando assim, não vamos se comprometer tanto com isso daqui, porque já já nós vamos embora. É só um período. Não. Faz a vida aí. Ora pela paz da cidade, porque a paz da cidade é paz para vocês também. Faz filho. E entrega os filhos de vocês para terem filhos. Se multiplica. Faz a vida aí. Então essa é a linguagem da peregrinação. Se compromete. Se compromete. Não é que essa mentalidade, eu sou do céu, eu não tenho compromisso com esse mundo. Tem sim, nós temos uma missão aqui. Nós temos que manifestar o reino de Deus aqui nesse lugar. Então, de vez em quando a gente vai ter que parar na estrada para acudir o necessitado, sim. Ok. Obrigada, pastor, por mais um episódio. Isso aí. Obrigado, valeu. Tchau, gente.